Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor no dia de hoje, né? Estamos aí comemorando o Dia das Mães. O Dia das Mães, né? Mãe é ternura, mãe é emoção, mãe é a geradora da vida. Gênesis diz que Eva, né, no capítulo 3, versículo 20, Eva, primeira mulher, porque à mulher foi dado o dom de gerar. Gerar significa fazer nascer. Gerar significa procriar. Gerar significa gerar descendentes. Então, toda a descendência da raça humana, humanamente falando, né, o corpo humano, a Eva é a mãe. Então, está escrito que Eva, ela era a mãe de todos os seres viventes. Então, a gente vê toda essa beleza na Bíblia em relação à mulher, não é? A mulher que tem o dom de gerar, de ser a mãe. Depois, falando, né, da mãe, das mães pontuais da Bíblia, depois vem Sara. Sara gerou quem? Isaac. Existem outras mães na Bíblia, claro. Sara gerou Isaac. Isaac significa a bênção do Senhor sobre todos, porque Isaac é o filho da promessa, filho de Abraão. E Deus disse para ele: em ti, Abraão, no seu filho Isaque, será bendita todas as famílias da terra. Então, Sara, o grande milagre nessa mulher chamada Sara, ela teve Isaque. E ele representa a geração abençoada, a geração da fé. Então, aí está Sara como mãe de Isaque. Depois vem Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria é mãe do Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Ou melhor dizendo, do Senhor Jesus, segundo a carne. Porque Jesus Cristo é o ressuscitado, lembra? Jesus Cristo é o ressuscitado. Então, tem essas três mulheres pontuais que eu quero citá-las no dia de hoje. Falando de nascimento, falando de gerar. Então vem Eva, que gerou toda a raça humana, mãe de todos os seres viventes, segundo a carne, não é? Depois vem Sara, gerando Isaque, porque nele Deus fez a promessa de ser bendita todas as famílias da terra. E depois vem Maria. Maria foi a mulher escolhida por Deus para gerar o filho dele segundo a carne, porque Cristo é espírito. Ele existe desde antes da fundação do mundo. Mas Maria foi escolhida por Deus para gerar o Salvador do mundo segundo a carne. É um erro muito grande a pessoa hoje usar esse nome que Maria é mãe de Deus, porque Deus é espírito, Deus não tem mãe. Segundo o espírito, Jesus foi gerado, o Cordeiro de Deus, corpo de carne e sangue. Maria, ela foi a mulher escolhida por Deus para gerar o Cordeiro de Deus, carne e sangue. Gerar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas ela, como diz capítulo 4 de Gálatas, versículo 5, diz exatamente isso. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, Jesus é o Filho de Deus, Espírito. E ele diz assim: enviou seu Filho, vírgula, nascido de mulher. Então, Jesus nasceu de mulher, porque só a mulher tem o dom de gerar. E ele veio, nasceu de mulher. Nasceu, como diz a palavra do Senhor, o Filho de Deus nascido de mulher. Ele nasceu debaixo da lei. Lei é a primeira aliança. Estava para quê?
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por que debaixo da lei? Porque Deus teve que vir vestido num corpo de carne e sangue? Porque a primeira aliança foi feita com o sangue dos animais. Então, a segunda aliança também teria que ser feita com sangue. Por isso, o nosso Salvador veio do céu, encarnou, ele é o Filho de Deus, o Verbo se fez carne, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, a palavra do Senhor ela é bem clara, dentro, já que estamos falando de mães, né? Nós comemoramos hoje o Dia das Mães, as nossas mães, segundo a carne. Você em casa comemorando, eu aqui comemorando com a dona Tereza e com a dona Maura, né? Certamente. Mas nós estamos falando dessa importância de entender essa geração da mulher Maria, que assim como Sara gerou Isaac, ele era filho dela, mas ele representava a pessoa, o descendente que nos traria toda a promessa de Deus. E Jesus é a promessa. Jesus é o descendente de Deus. Então a palavra do Senhor traz para nós que Maria, como a mãe, a mulher, né, que Deus escolheu para trazer o filho dele segundo a carne. É bem claro de a pessoa entender isso, se quiser, lógico, né? Então ele diz o seguinte: o filho de Deus veio nascido de mulher. Então ele foi gerado de mulher. A partir do momento que é gerado de mulher, gerou-se o corpo de carne e sangue. Porque Jesus, com o sangue dele, com o corpo dele, ele fez a segunda aliança. Isso é a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor diz aqui, por exemplo, em Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Hebreus já é a epístola da nova aliança. Aqui já não se fala mais segundo a carne, sim segundo o Espírito. Então, em Hebreus 2,14, corroborando com Gálatas, quando fala que Jesus foi nascido o Filho de Deus veio nascido de mulher. Nascido de mulher é aquele que tem corpo de carne e sangue. Ele veio debaixo da lei, significa pecado. Então, o corpo de carne e sangue é a representação do ser humano. O homem é pecador. Então ele veio para nos resgatar todos nós que estávamos debaixo da lei, debaixo do pecado, debaixo da morte. Ele veio fazer com o seu sangue, com o seu corpo gerado de mulher, ele veio para fazer a segunda aliança que Deus havia dito. Deus havia dito: eu farei, eis que vem dias que eu farei uma nova aliança. E essa é a nova aliança, Jesus nascendo de Maria. Mas Maria é a mãe de Jesus segundo a carne, como a sua mãe é sua mãe segundo a carne. Como a sua mãe é a sua mãe segundo a carne. A dona Teresa é minha mãe segundo a carne. Mas não do meu espírito, mas segundo a carne. Então, ela gerou uma pessoa. Então, a palavra de Deus diz para nós, para remir. Remir é resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, essa foi a função da Maria Mãe. Da Maria Mãe. E lá em Hebreus 2,14, o apóstolo Paulo diz: Visto, visto que, como filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele também participou de carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o corpo de carne. Então aqui você vê, em Gálatas capítulo 4, versículo 5, você vê que Maria foi a mãe, não é? Do Filho de Deus. Deus escolheu uma mulher porque ele precisava entrar no mundo.
O Verbo entrou no mundo através de quem? Do nascimento da mãe Maria. Aí ele entra no mundo por quê? Para aniquilar o que tinha o império da morte, que é o corpo de carne, que é o corpo do pecado. Então, essa é a geração, essas são as mães, essas mães pontuais da Bíblia, Eva, Sara e Maria, que geraram foram usados por Deus para trazer todo o plano de Deus para a terra. Todo o plano de Deus. Essas pessoas existiram e elas foram escolhidas por Deus para esta missão, missão de mãe. Missão de mãe de pessoas que fizeram, que tem uma divisão de tempos, de épocas, de séculos de aliança, divisão entre a morte e a vida. Então, são coisas muito bonitas que se aprende dentro da Bíblia Sagrada. Tem que fazer o povo de Deus ouvir essas coisas, entender essas coisas. Eva gerou todo ser vivente. Eva e Adão, eles pecaram no jardim do Éden. Vamos ter que falar disso, né? Apesar de ser o Dia das Mães. Mas não importa. Mas essa é a verdade. Então vem, Sara gera Isaac com a promessa de Deus de abençoar toda a família da terra. Salvação. Depois vem Maria, mãe do Filho de Deus, mãe daquele que se daria o corpo dele, entregaria esse corpo, porque esse corpo do Senhor Jesus Cristo era um corpo de pecado que foi pendurado na cruz. Gálatas capítulo 5, versículo 24. O corpo dele foi crucificado, porque era o corpo de pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz que todo aquele que é do Senhor Jesus Cristo é aquele que crucificou a sua carne juntamente com ele. É lindo demais. Então, que coisa bonita, né? Vem, Sara traz Isaac com a promessa de trazer o Salvador. Depois vem Maria trazendo esse Salvador. Esse que veio, Jesus Cristo, Jesus, para abençoar todas as famílias da terra, todos os seres viventes gerados por Eva. Então vem Jesus para salvar. Vem Jesus para remir, para resgatar. Então, a palavra do Senhor, ela é rica demais em conhecimento. Gerar são as mães que geram filhos. Gerar significa gerar descendentes. Então, Eva gerou a descendência humana. Sara, a descendência da promessa. E Maria, a descendência dos salvos. A descendência que vieram através do Senhor, que veio através do Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo de João 18:37, Jesus já estava nascido. Para você ver que a Bíblia, gente, não é uma coisa para pegar e sair lendo de qualquer jeito. Tem que ler, porque ela é início, meio e fim. Ela é início, meio e fim. Jesus nasceu da mãe Maria. Nasceu dela, segundo a carne. Segundo o Espírito, não. Maria não é mãe de Deus. Ela é mãe do Senhor Jesus, segundo a carne. Nesse campo aqui do mundo. Uma mulher abençoada, escolhida por Deus para isso. É uma coisa maravilhosa que aconteceu. Então, no capítulo 18, de versículo 37 de João, do Evangelho de João, Jesus já estava com seus 33 anos de idade, já estava no ministério do reino de Deus, e ele disse para o governador da época, que perguntou para ele: Você se intitula rei? Jesus disse: Eu nasci
Eu nasci, tá vendo? Eu nasci. Ele nasceu aqui. Para quê? Para dar testemunho da verdade. Então, esse é o plano de Deus para a salvação. Essa é a Bíblia Sagrada. Jesus veio, ele disse: Eu nasci para isso. Eu nasci para testemunho da verdade. Ele disse para ele: Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso é, sabe, a gente quando lê a Bíblia assim, é uma coisa assim que emociona, que me faz transcender a todas as dificuldades da vida, que, sabe, que não me faz pensar mais em nada, somente nessas coisas todas, porque tudo isso é para salvar a nossa vida. Tudo isso é um Deus que veio aqui. Por isso que a Bíblia fala que ele se fez pobre para nos tornar ricos. Porque Deus, Espírito, vira à terra, mas ele veio para resgatar os seus filhos. Porque nós somos predestinados desde antes da fundação do mundo. Nós somos seres espirituais, vestidos num corpo de carne. Você leu Hebreus 2,14 comigo? Assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue. Que filhos? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é filho de Deus segundo o Espírito, filho da sua mãe segundo a carne. Porque essa é a nossa herança de Eva. Então, a palavra de Deus diz: exatamente porque os filhos deles vestiram um corpo de carne, ele também veio aqui para nos resgatar desse corpo de carne. Resgatar de que maneira? Vindo habitar dentro de nós e não nos fazendo mais viver segundo um corpo pecaminoso, um corpo com debilidade, um corpo que é fraco, mas veio nos trazer o espírito dele para nós sermos fortes aqui na terra. Né? Fortes são aquelas pessoas que confiam em Deus, são os heróis da fé, digamos assim. Fortes diante de uma tribulação, a gente se mostra forte. Porque, como diz a própria palavra de Deus, se no dia da minha adversidade, se no dia da minha tribulação eu me mostrar fraco, é pouca a minha força. Então, nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldade na terra, nós passamos por situações que são maiores do que nós, mas os da fé, eles não se mostram fracos, porque os da fé estão em Cristo. Os da fé têm vivido essa verdade que Jesus trouxe. Então, no dia da adversidade, assim como todo o relato, todo o testemunho dos da fé, diante da cova dos leões, diante da fornalha, diante da espada, diante dos perseguidores, eles se mostraram fortes, por quê? Porque eles estavam em Deus, eles confiavam em Deus, eles andavam nos caminhos do Senhor. Então, eles não mostraram a força deles, mas a força de Deus. A nossa fé, a fé que Deus nos deu é para isso, é para a gente mostrar a força do nosso Deus, não a nossa. Porque Jesus mesmo disse: a carne é fraca, filho. Se a carne fosse forte, por que Jesus viria aqui? A carne é fraca, tanto é que ela é vencida pelo pecado. Ela é o próprio pecado. É fraca. E ele disse: mas o espírito não, o espírito é forte. Então eu, segundo a carne, sou fraca. Segundo a filha da dona Teresa, minha mãe Teresa, sou fraca. Mas como filha de Deus, segundo o Espírito, eu sou forte. Porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele é a minha força. Então, o Senhor Jesus diz: Eu nasci. Eu nasci para quê? Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz.
Ah, é muito bonito isso, é muito lindo isso, abençoado de Deus. E aí a gente vê na Bíblia, por exemplo, o Senhor Jesus ainda, nos dias da sua carne, Jesus de Nazaré, em João 3:3, ele disse para Nicodemos, ele disse, quem era Nicodemos? Nicodemos, gente, era um religioso que estava seguindo a lei de Moisés, que a lei estava vigente. Era um homem dedicado às cerimônias religiosas. Ele era dedicado a servir a Deus segundo as ordenanças da lei. E Deus disse para ele o seguinte, Nicodemos, lá em João, no Evangelho de João, ele disse o seguinte, aqui nós estamos falando de nascimento. Ele disse para Nicodemos o seguinte, Nicodemos, se você não nascer de novo, como ele diz aqui, ó, João 3:3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui está o quê? Um nascimento. Aqui está o nascimento. Nós nascemos segundo a carne e agora temos que nascer segundo o Espírito. Por isso Jesus está ensinando para ele, ainda nos dias da sua carne, ainda filho de Maria, né? Já no ministério do reino de Deus, ele disse para Nicodemos: quem não nascer de novo, é Jesus que está falando. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí a gente vê na Bíblia a mãe espiritual. Essa mãe espiritual, essa mãe que vai gerar, que vai fazer nascer cada um de nós, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo procura ler tudo isso, procura entender tudo isso. O apóstolo Paulo, que tinha mãe, aqui mãe natural aqui na terra, ele foi escolhido por Deus para ser a mãe espiritual. Veja bem, ele era um homem. Nós estamos falando hoje o quê? Da mãe natural, mulher. A mãe natural, aquela que gera filhos, que gera descendentes, que gera o povo da terra. Mas e o apóstolo Paulo? Um homem. Ele é chamado daquele que gera para Deus, daquele que gera para Cristo. E ele era um homem. Ele disse que sentia dores de parto. Quem é que sente dor de parto? Mãe, mulher, mulher. Homem não sente dores de parto. Mas nós estamos. As pessoas têm que entender e saber discernir as coisas espirituais. Dentro do reino de Deus, Paulo está falando do reino de Deus, ele não é homem e nem mulher. Ele é uma pessoa que gera para o espiritual. Como disse Jesus para aquela parábola do casamento, a mulher que casou com vários maridos, quando ela morrer, ela vai pertencer a quem? A nenhum dos maridos segundo a carne, mas sim, ela vai estar dentro da vida espiritual. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, através do Evangelho de Cristo, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes nós conhecemos, ele diz, se antes, no tempo deles, né? Se antes alguém conheceu Jesus segundo a carne, já não o conhecemos dessa maneira. Então, para você entender o quê? Que o apóstolo Paulo está falando do mundo espiritual. Ele diz, no capítulo de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, ele diz o seguinte, está falando para os coríntios. Coríntios era uma igreja muito carnal. Tinha muita cerimônia religiosa, mas não tinha nada de vida com Deus. Não havia sinceridade, não havia amor. Havia muita dissensão, muita fofoca, muita briga dentro dessas igrejas, dos coríntios. Havia muita carnalidade. Apesar de
todos os dons espirituais que a igreja tinha, apesar de toda a cerimônia religiosa que essa igreja tinha, a carnalidade era alta dentro dessa igreja. Então o apóstolo Paulo explica para ela o seguinte: vocês podem ter muitos preceptores que levou você a Cristo, mas ele diz: eu gerei vocês pelo evangelho. Então veja bem, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 fala disso. Paulo está dizendo, pelo evangelho, tá vendo? Não é o homem, não é a sabedoria do apóstolo Paulo, não é a doutrina do apóstolo Paulo. Veja o que ele diz, pelo evangelho. Porque Paulo disse o seguinte, Deus, também em Gálatas, Deus me escolheu ainda no ventre da minha mãe. Tá vendo? Ainda no ventre da mãe dele, quando a mãe dele estava gerando o apóstolo Paulo, ele diz, quer dizer, antes de eu nascer. Quer dizer, antes dele nascer da mãe dele, ele já tinha sido escolhido por Deus para ser o apóstolo do Evangelho de Cristo. Isso é citado em Isaías e nos profetas também. E ele fala isso em Gálatas. Antes de eu nascer, Deus aprove Deus me escolher para o Evangelho de Cristo. Então foi uma escolha de Deus. Então a missão dele, a missão do apóstolo Paulo, é a mesma missão de uma mãe, a mesma missão de Eva, a mesma missão de Sara, a mesma missão de Maria, fazer nascer, gerar descendentes. Só que não segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Então o apóstolo Paulo diz, ó, pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Que aqui, Cristo Jesus é o Salvador, é o Messias, é o ressuscitado. A salvação já está vigente. Não é Jesus de Nazaré, mas é Jesus Espírito. Lembra? A ninguém conhecemos segundo a carne. Jesus Cristo. Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo fala para essa igreja, por ele pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele gera a pessoa para o Senhor Jesus. E por ele pregar o evangelho da salvação, o evangelho da graça e da verdade, por ele pregar o evangelho da salvação, né, da segunda aliança, aliança que Jesus fez com o sangue dele, por ele pregar o evangelho. Então veja bem, essa palavra eu enfatizo muito para que as pessoas comecem a meditar sobre isso, que a palavra de Deus tem que meditar. Você tem que conferir as coisas espirituais, tem que meditar nelas. Evangelho. Então, o evangelho é para gerar você, a mim, para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, Paulo disse o seguinte para os Gálatas, que os Gálatas eram inconstantes, sabe? Andava um tempo fazendo as obras da lei, depois vivia pelo evangelho, que é viver pela fé. Aí misturava rituais religiosos, enfim, eles faziam o que você vê hoje por aí. Então o apóstolo Paulo disse para eles, tem dois evangelhos sendo pregados. É um evangelho que traz perturbação para vocês. E não o gerar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Gerar para Cristo é fazer nascer de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, o que importa é você nascer de novo. É você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. É só a pessoa ler a palavra do Senhor. A palavra, o que é nascer de novo, segundo a Bíblia?
nascer de novo? Nascer de novo é nascer da palavra de Deus. É aquele que recebe a Deus na sua vida, é aqueles que creem no Senhor. Eu estou falando sobre João capítulo 1, versículo 13. São aqueles que não nasceram do sangue. Quer dizer, não é da dona Teresa, minha mãe, não é da sua mãe, não é do sangue, esse nascer que João está falando. Quem não nascer, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade de ninguém, mas nasceu de Deus. Então, todos nós também, né? Todos nós também nascemos do Senhor Jesus Cristo hoje. Então, a palavra de Deus está mostrando o apóstolo Paulo falar o quê? Falar justamente isso. Nascer de novo é a pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo, da nova aliança, vai gerar em nós o novo homem. A palavra do Senhor chega para nós e diz assim, que nós devemos ser como, é uma comparação, nós devemos ser como crianças. A criança deseja o leite da mãe, porque é o que ela tem para comer. E nós devemos, como crianças nascidas, o que é nascidas? Nós estamos aqui começando esse novo homem em nós, somos crianças. Então, nós estamos no estágio de criança. Nós devemos desejar, como uma criança deseja o leite da mãe natural, da materna, mãe materna, nós devemos desejar o leite espiritual. Da mesma maneira que uma criança deseja a comida dela, o que sustenta a vida dela, que é o leite materno, nós, como crianças geradas em Cristo pelo Evangelho, nós devemos desejar ardentemente o leite genuíno, o leite da salvação, que é a palavra de Deus, que também é o pão que desceu do céu, é o nosso alimento espiritual. Então, como disse Jesus, se você não for como uma criança, você não entra no reino de Deus também. Todos aqueles que vão até a ele diz, tem que ser como uma criança. Essa criança, espiritualmente falando, ela é digna do reino de Deus. Por isso ele fala, para o reino de Deus você tem que ser como uma criança. Como? Ela deseja o alimento da mãe. Nós desejamos o alimento do evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então tudo isso é para a gente aprender que nós temos que nascer de novo. Nascer de novo, sermos gerados de novo. Estou falando humanamente, falando de todos que vão ouvir essa mensagem. Porque esse é o entendimento que a palavra do Senhor traz. O apóstolo Paulo falou para os Gálatas uma palavra extremamente espiritual, como eu disse para você. Ele, como homem, mas ele fala como a mãe espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz no capítulo 4 de Gálatas, porque os Gálatas, eles estavam se afastando de Deus. Paulo chegou a ponto de perguntar aos Gálatas o seguinte: vocês acham que Deus faz o milagre pelas obras que vocês fazem ou pelo poder do Espírito Santo? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Paulo estava vendo os Gálatas que depois que conheceram a Deus, depois que conheceram o Evangelho de Cristo e souberam que eram salvos, que eram abençoados, como diz a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 4, versículo 9, ele disse, vocês estão servindo a Deus que não são. Vocês são filhos de Deus por Cristo, através do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Ele disse, vocês mas quando não conhecias a Deus, vocês serviam deuses que não eram deuses. Esse é o velho homem, o homem carnal. Então Paulo está trazendo para eles o seguinte, mas agora, através do evangelho que eu prego para vocês, vocês estão conhecendo a Deus ou
vocês estão sendo conhecidos de Deus. Essa é a função do evangelho pregado para as pessoas, é levá-las a Deus. É levar o pecador a Deus. O que o evangelho de Cristo faz na minha vida? Como pecadora, ele me leva a Deus, para que eu comece a abandonar as obras da carne, a querer ser filho de Deus. Sabe? É uma coisa linda demais. Por isso ele diz. Eu estou mostrando a situação porque eu não posso pegar um versículo, senão não vai entender. O que Paulo estava vendo naquele povo, naquela igreja? Que eles estavam ali dentro da igreja, mas eram carnais. Continuavam na idolatria. Continuavam fazendo coisas que não são agradáveis a Deus. Não é assim. Então ele disse: vocês estão voltando para os rudimentos fracos e pobres. Sabe, guardando dias, guardando meses, fazendo cerimônias religiosas, fazendo isso, fazendo aquilo. Como ele diz, rudimentos, fracos e pobres. Então, aquela igreja ouviu o evangelho da graça e da verdade e depois voltou para os rudimentos do mundo. O evangelho trouxe eles para Deus, eles saíram de Deus através de quê? Dos rudimentos do mundo e se achavam que estavam em Deus. Então o apóstolo Paulo estava perplexo diante deles. Perplexo diante deles. E ele diz, por isso ele diz, no capítulo 4, versículo 9, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Porque olha que interessante que a Bíblia fala. Paulo estava sentindo as dores de parto. Uma mulher, quando sente as dores do parto, o que está acontecendo? Ela vai dar luz, ela vai fazer nascer uma pessoa, ela vai ter um filho, ela vai gerar descendentes, ela vai fazer nascer. Paulo diz: eu sinto as dores de parto de novo. De novo. Até que Cristo seja formado em vós. Paulo diz: eu vou sentir as dores de parto de novo. Até vocês nascerem para Cristo. Então, esse foi o evangelho do apóstolo Paulo. Essa foi a missão dele sobre a terra. A missão de Eva foi gerar os seres viventes, segundo a carne. E a missão do apóstolo Paulo é gerar esses descendentes agora espirituais. Transformar o homem natural num ser espiritual. Então, ele é a mãe que gera para a salvação. Ele é a mãe que gera os descendentes da promessa. Ele é a mãe que gera os herdeiros do reino de Deus. Essa é a missão que Deus deu ao apóstolo Paulo. Quem deu essa missão a ele foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo aparece para ele ressuscitado e dá esse ministério para ele. Isso está em Gálatas não, Atos, se eu não me engano, 27, 28, por aí. Então, olha que interessante, Paulo estava diante da igreja dos Gálatas, que havia recebido o evangelho de Cristo e abandonou o evangelho de Cristo. Abandonar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é abandonar a Deus. Porque o evangelho, Jesus nasceu para isso. Jesus nasceu de Maria para isso. Como ele disse, eu nasci para isso. Eu nasci para ser o testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade é o que vai ouvir a minha voz. O que é ouvir a voz de Jesus? É ouvir a doutrina dele, graça e verdade. Porque só ela, como ele disse em João 3,3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Paulo disse para os Gálatas, Paulo não abandonou a igreja,
Nós somos do Evangelho, da Graça e da Verdade, a Igreja Universo em Cristo. Nós não abandonamos as pessoas. Nós temos pessoas que estavam ali, porque olha só, eu tenho uma. Eu sempre fui do sistema religioso evangélico. E eu via muita gente se decepcionar e ir embora. Mas aí a gente via o quê? O que estava sendo pregado para ela. Uma doutrina de condenação, de maldição, uma doutrina, sabe, estranha. E ela então saía. Mas hoje eu vejo dentro da igreja Universo em Cristo pessoas também abandonando. E nós estamos no evangelho do reino de Deus. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos gerando os filhos de Deus através do evangelho, não nós. Porque nós somos gerados também. Então, por nós pregarmos o evangelho da graça e da verdade, está sendo gerado o quê? Filhos para Deus, a descendência, os eleitos de Deus. E hoje eu vejo, como ministro dessa aliança, eu vejo pessoas também abandonando a palavra da graça e da verdade. Porque o ser humano é assim. O apóstolo Paulo estava diante dessa situação também. Então, Paulo diz: eu sofro as dores de parto. Quer dizer, eu permaneço no evangelho e vou sofrer até nascer Cristo em vocês. E assim a gente vai hoje na nossa vida. Porque o que importa para nós é esse entendimento. Né? Nós temos a nossa mãe natural, mas nós temos que entender que precisamos da nossa mãe espiritual nascer para o evangelho de Cristo, nascer para a salvação, nascer para Deus. Então, só através do evangelho, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, pelo evangelho. Então não existe outra maneira de nós nos tornarmos novas criaturas, de nós nos tornarmos pessoas descendentes espirituais. Porque o apóstolo Paulo é o que gera, através da missão dele de ser o apóstolo da graça e da verdade, ele gera espiritualmente. E hoje, os seus ministros também geram espiritualmente. Somos mães da família da fé. Nós somos uma família, nós temos duas famílias. Nós temos a família da fé. E essa família da fé é a família espiritual. Gerada, nós temos todo o nosso relacionamento, mas dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós nos amamos, nos respeitamos, nos queremos bem, estamos sempre, sempre juntos no nosso espírito, nunca abandonando ninguém, como o apóstolo Paulo nunca abandonou ninguém. Ele diz: eu, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, assim o apóstolo Paulo se tornou a nossa mãe espiritual, que está através do ensinamento do Evangelho de Cristo, estar nos gerando para o Senhor Jesus Cristo. Filhos de Deus, nascidos do Espírito, não da carne nem do sangue, mas nascidos do Espírito, nascidos pela palavra de Deus. Essa é a Igreja Universo em Cristo, e graças a Deus por esse ministério que tem abençoado imensamente a nossa vida. Festeje a vida, festeje a sua família natural, festeje a sua família espiritual. Você tem essa grandeza na sua vida. Esteja de bem com a vida, esteja de bem com as suas famílias, todas as duas famílias, né? A família, olha a sua família natural como a sua família espiritual. Sabe, olha o seu pai, sua mãe, seus filhos como essas pessoas que também fazem parte da sua família espiritual. A melhor maneira de nós convivermos com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos irmãos, com os nossos familiares naturais,
É vendo a cada um de nós não compondo uma família natural somente, mas a família espiritual. E aí você começa a ajudar mais, você começa a testemunhar mais dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Você começa a viver na sua casa como uma nova criatura. Perdoa mais, sublima mais, releva mais, tem mais esperança, confia mais. Sabe que situações que temos dentro da nossa casa, da nossa família natural, que a família da fé, que a fé, a sua mente de Cristo, vai ajudar você a superar e levar toda mudança para a sua casa. Então, trate os seus familiares, trate a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos como pessoas do reino de Deus. Trate-as assim, né? Unidas num só espírito, numa só fé, num só Deus. É isso aí. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu estou de volta com a oração.